Ela caiu, estava com o quadril trincado, ela mora sozinha, arrancou todos os dentes, estava esperando chegar a dentadura nova. Então ela não podia comer direito, não podia caminhar direito. E ela falou, relembrou o que o marido dela dizia no passado, e ela falou, olha, realmente, o salário do pecado não é a morte, o salário do pecado é a velhice. A morte é o alívio. Porque antigamente você tinha uma vida longa e uma morte curta. Hoje nós temos uma vida curta e uma morte longa. As pessoas se arrastam na velhice pelos remédios, os tratamentos. Você tem pega uma doença, cara, que você vive 5, 6, 7, 8, 10 anos com aquela doença e depois você morre. Então, o tempo, ele tem uma ação sobre a sua vida que você não tem como controlar. Eu não sei se você já ouviu falar desse camarada, Oscar Wilde. O Oscar Wilde, ele foi um escritor de literatura inglesa, muito conhecido, especialmente por esse livro que ele escreveu, O Retrato de Dorian Gray. Eu não sei se você já teve contato com essa história, mas o Dorian Gray era uma pessoa extremamente bonita, perfeitamente bonita. E ele, se mudando para Londres, ele encontrou com um camarada chamado Basil, que era um artista, um pintor. E o Basil ficou tão encantado com a beleza desse camarada que ele falou assim, olha, eu quero pintar um quadro seu. E o Basil introduziu ele, apresentou ele para um camarada chamado Lord Wootton. E esse Lord aí da alta sociedade inglesa, ele apresentou uma vida totalmente hedonista para o Dorian. E como ele ficou muito conhecido e tal, e através desse Lorde, ele era convidado em todas as festas, em todos os lugares que ele ia, né? Mas o que é hedonismo? Ele vivia uma vida hedonista. O hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito. É um carpe diem deteriorado. Não é você aproveitar a vida, o melhor da vida, todas as oportunidades. É você entrar na busca pelo prazer hoje. O que importa é hoje, amanhã não importa. Eu não sei se vocês conhecem o termo YOLO. Conhece o termo YOLO? You only live once. Tem essa ideia, entendeu? E ele então, com esse quadro, ele ficou muito famoso, o Basil pintou esse quadro dele, e ele ficou tão encantado que ele olhava para aquela foto, para aquele quadro, ele se maravilhava. E ele colocou esse quadro num lugar bem destacado da casa dele. Quando os amigos vinham ali, entravam pela sala de estar, tinha uma escadaria, e no alto da escadaria ele colocou aquele quadro, e todo mundo vinha ali para admirar a beleza daquele quadro. É só que o Dorian, ele percebeu uma realidade. Ele olhava para o quadro, e o quadro realmente era tão bonito, ele falou assim, mas o quadro vai ficar sempre jovem. E eu vou envelhecer. Eu falei assim, como que pode? Então, como que eu vou viver todas as vezes eu olhar para esse quadro e ver que eu não estou mais igual ao quadro? Então ele fez um pacto da seguinte forma, que o quadro iria envelhecer e ele se manteria jovem para sempre. Forever. É só que tinha uma coisa interessante, porque tudo aquele de mal que ele fazia deteriorava o quadro. Então ele começou a ir para as noitadas, né? E como ele era muito bonito, ele teve uma vida bastante libertina. Ele era convidado para tudo quanto era festa. E uma pessoa tão bonita assim, ele conquistava o coração das mulheres. Deitava com as mulheres e depois abandonava. Teve uma mulher que ele quebrantou o coração dela, que ela se matou. E ele foi sendo consumido pela culpa. E aí o quadro, como estava ficando mais feio, porque cada pecado que ele fazia deteriorava o quadro. Ele passava a noite na promiscuidade.
Está vivendo uma vida devassa. E aí, quando ele chegava em casa, ele olhava o quadro estava cada vez mais horrível. E é só que o quadro, na realidade, revelava quem ele era por dentro. E aquilo ele estava sendo tomado de uma angústia muito grande, de um terror, de olhar para o quadro e se enxergar internamente naquele quadro. E aí um dia, quando ele estava assim, ele estava nesse momento assim de depressão, vendo aquele quadro se deteriorando, ele escondeu o quadro, ele tirou o quadro lá onde estava, naquele lugar, e ele deixou o quadro escondido, onde só ele podia ver o quadro. E um dia, quando ele estava ali diante do quadro, o pintor chegou perto dele, ficou abismado, atônito de ver o quadro se deteriorando, e sabendo que ele tinha feito esse pacto, ele falou assim para o Dório: de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aquela frase bíblica, assim, foi como, deixou ele tão revoltado, porque ele estava diante de uma realidade horrível, que era ele. Ele pegou o punhal e matou esse pintor, esse seu amigo. E aí ele começou a ficar se sentindo pior e pior, cada vez pior. Então ele começou a rasgar o quadro, ferir o quadro. É só quando ele feriu o quadro, ele feria a si mesmo. E ele naquele momento está de desespero, e ele apunhalava o quadro, e cortava, dilacerava o rosto do quadro, e ele ao mesmo tempo ia gritando, porque ele como se ele estivesse dilacerando o seu próprio rosto. E ele ferindo, chorando e gritando. E uma mulher passando debaixo da janela dele, ouvindo esse barulho, chamou a polícia. E é só que ele, no momento máximo do seu desespero, ele cravou o punhal no coração do quadro. E ali ele se matou. Quando a polícia chegou, ele foi reconhecido por um anel que ele tinha no dedo. Porque ele não podia conviver mais com aquela imagem. O que acontece conosco? Para que a gente se importe tanto assim com a nossa imagem. Olha esse versículo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior, aí está falando, o nosso interior se renova a cada dia. Então é o seguinte, com as escolhas que você faz, com o estilo de vida que você adota, o tempo para você vai ser um artista ou vai ser um carrasco. As suas escolhas vão terminar isso. E o carrasco, ou esse butcher, ele vai deteriorar você, se você não viver de acordo com os planos de Deus. Se você tirar Deus da sua vida, então você tem que escolher, o tempo vai ser um artista ou vai ser um carrasco para você. Porque é o seguinte, você vai se deteriorar de qualquer forma. Eu nunca na minha vida poderia conceber o Saulo de cabelo branco. E acabado. Não. Ele está comprando gravata com curva, sabe? A gravata faz uma curva embaixo. Não, mas o tempo, é com todo mundo. A gente não tem como controlar o tempo. Agora, se a gente vive o plano de Deus, o homem interior se renova a cada dia. Mesmo que o exterior se desgaste, o interior vai se renovando a cada dia. Então é o seguinte, o carrasco do tempo, o carrasco tem uma máscara, lembra? Todo carrasco tem aquela máscara. Se você tirar a máscara do carrasco, você vai ver o rosto de Satanás. Porque o papel dele, o que ele mais tem prazer em fazer, é em destruir a imagem de Deus em você. Ele não suporta uma pessoa que se pareça com Jesus. Então, quando ele ataca você, ele não está atacando você, ele está atacando a Deus. Porque ele quer destruir em você qualquer semelhança com Jesus. Tem um livro muito legal chamado Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Se você não comprou esse livro, você nunca leu esse livro, você gosta de ciência,
nesse livro, Não Tem Fé Suficiente para Ser Ateu, é muito, muito interessante. E esse é Geisler, se não me engano, o nome dele, não sei como pronuncia. Norman Geisler. Esse camarada escrevendo o livro, ele falou que ele teve num fórum de discussão com evolucionistas e criacionistas. É só que esse é um ambiente totalmente civilizado, porque a pessoa, essa mulher que estava debatendo com ele, ela era tipo assim, presidente de uma associação de cientistas lá da Europa, alguma coisa, uma pessoa assim, fenomenal, de inteligente, de estudo e tal, né? Mas diferentemente de Richard Dawkins, ela não ataca o criacionismo, não ataca as pessoas, não ataca a imagem de Deus. Ela defende os pontos de vista evolucionistas dela. Depois desse fórum, eles foram jantar. E lá no jantar, eles conversando assim, bem amistosamente e informalmente, ela falou assim, sabe o que deixa um evolucionista sem ação, sem argumento? Quando ele encontra um cristão que se parece com Jesus. A evolução não explica isso. Um ser humano egoísta, pecador, se tornar generoso, altruísta. Isso vai contra os princípios básicos da evolução. E ela fala, qualquer evolucionista se cala, fica sem argumentos diante de um cristão que se parece com Cristo. Com quem você se parece? Qual é a sua imagem? Conhece esse quadro, né? Quem pintou esse quadro? Esse camarada, né? Você sabe que ele tinha pintado todos os personagens, todos os discípulos, mas faltava o rosto de Judas. Então, ele falou assim, onde que eu vou encontrar uma fisionomia tão deteriorada, tão degradada, tão vil, que possa transmitir, que possa expressar o rosto de Judas, do traidor. Então ele foi numa cadeia lá de Florença e conversou lá com alguém carregado, que deixou ele entrar naquele lugar, nessa cadeia horrível, escura, fétida, e ele com uma lanterna, ele foi procurando rosto por rosto, até que a luz iluminou um rosto tão degradado que ele falou para o carcereiro, esse aqui. Aí o carcereiro falou assim, olha, você foi salvo pelo mestre Da Vinci, você vai ser libertado. Aí Da Vinci falou assim para ele, olha, eu preciso usar você para pousar para o último personagem no quadro que eu estou pintando, eu preciso do modelo, você vai ser o modelo. E Da Vinci ficou tão entusiasmado que ele ia caminhando e olhava de vez em quando para trás, o homem vinha se arrastando. Aí ele viu que o homem estava muito tempo na cadeia, faminto, desnutrido, meio doente, pegou ele pelo braço e falou assim, amigo, vamos logo, por favor, eu estou muito ansioso para começar esse quadro, para pintar esse personagem. Quando chegar lá na capela de Santa Maria della Grazie, eu vou dar para você pão e vinho e você vai se sentir melhor. E foi meio que arrastando ele. Quando chegou lá na capela, ele colocou ele sentado assim numa cadeira, e ele já foi querendo subir no palanque onde ele estava pintando o quadro. E aquele homem colocou a mão assim no rosto e começou a chorar. E ele desceu do andaime, olha, me desculpe, porque eu esqueci de dar para você pão e vinho, de tão ansioso que eu estou para pintar. Porque você é um modelo perfeito para o personagem que eu estou pintando. Aí o homem, chorando, falou assim, eu não estou chorando porque eu estou com fome. Ele falou assim, olhe para o meu rosto. Lembra de mim? Ele falou assim, cara, me desculpa, mas você tem um rosto tão vil, tão denegrido pela sua vida, que não, se eu tivesse visto você antes, eu não esqueceria. Ele falou assim, não, você me viu sim, você me conheceu, olhe para o meu rosto. Eu falei assim, cara, me desculpe, eu não consigo me lembrar de você. Eu falei assim, eu me sentei exatamente aqui para você pintar o rosto de Cristo. A mesma pessoa que pousou para o rosto de Cristo
ela pousou para o rosto de Judas. Uma pessoa, quando caminha com Cristo, o tempo é o artista. Mas quando a pessoa não caminha com Cristo, o tempo é um carrasco. Com quem que você se parece? Quando você olha no espelho, quem que você vê? Quem que você vê? Porque Deus quem disse, abra lá em 2 Coríntios 4, 6. Alguém pode ler para mim 2 Coríntios 4, 6? Rapidamente. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só. For God, who said, let light shine out of darkness, made his light shine in your hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Jesus, ele resplandecia a imagem de Deus. Então, quando Tomé falou assim, mostra-nos o Pai, ele falou assim, Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Ele era a expressão exata, João fala, a expressão exata de Deus. Ele carregava a imagem de Deus. E quem você carrega? Que imagem que você carrega? Alguém lê também para mim, por favor? É 2 Coríntios 3,18. Essa é uma passagem também muito interessante. 2 Coríntios 3,18. O que diz na sua Bíblia? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. And we all, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory, and being transformed into His image, with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Então Paulo está dizendo que nós, pela contemplação, a gente vai sendo transformado à glória de Deus. Você percebe o privilégio que nós temos de você todo dia, ao você vai lá no cantinho falar com Deus, fecha a porta do seu quarto, vai lá você sozinho, fala com Deus, lê a tua palavra, lê a palavra de Deus, e contemplando a pessoa de Cristo, você é transformado à imagem dele. Quando Ellen White fala que nós devemos pelo menos passar 1 hora por dia meditando na vida de Cristo, especialmente nos últimos momentos. Irmãos, eu já fiz a experiência, porque eu já, gente, 1 hora por dia, todo dia. Aí eu fiz essa experiência, pastor. Eu falei assim, eu vou ler São Mateus, acho que é capítulo 27, se não me engano, da crucifixão, acho que São Mateus 27. Todos os dias. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia começou a soar repetitivo. Aí eu pensei, não, peraí, se Ellen White fala que se a gente fizesse isso, algo extraordinário ia acontecer com a nossa vida. Eu vou insistir. E lendo agora de um outro jeito, de um outro aspecto, tentando absorver mais as palavras, ver outros significados das palavras. E aquilo foi me fazendo tão bem, mas tão bem para a minha vida, de eu contemplar Cristo ali na cruz todos os dias, como se Ele estivesse dizendo para mim todos os dias, foi por você, foi por você, foi por você. Ele estivesse dizendo para mim, esse é o seu valor. Quanto que você vale? Quanto que você vale? Você vale a vida de Deus. E quanto que vale a vida de Deus? Você pode todo dia olhar no espelho e dizer o seguinte, eu valho a vida de Deus. Eu valho a vida de Deus. Então todos os dias contemplando a Cristo, o meu valor. E à medida que você contempla, você começa a ser transformado na imagem dele. Agora, eu vejo pessoas com a camisa do seu time de futebol. A foto na rede social está lá, a bandeira do time, a camiseta do seu time. Quem olha fala, pô, esse camarada é flamenguista, esse camarada é corintiano,
Esse camarada é palmeirense, santista. Não, gaúcho não. Ele é gremista, internacional. É isso que você está passando para as pessoas? Que você é um fissurado pelo seu time? Ou então você coloca uma imagem do seu corpo ali numa roupa atraente e você quer que as pessoas vejam isso? Essa é a sua imagem? Ou será que quando as pessoas olham para uma foto sua, falam assim, nossa, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Tem gente que não tem vergonha de colocar a camiseta do seu time, mas tem vergonha de dizer que é adventista do sétimo dia. Tem vergonha de usar uma camiseta que de repente transmite uma mensagem. Lá no NASP a gente tinha vários ministérios, nós fizemos uma camiseta, uma cor diferente, bem atraente, que minha esposa desenhou, uma camiseta para cada ministério. E nas costas dizia assim, posso orar por você? E quando os jovens saíram na rua, as pessoas perguntavam, por que Atos 29? Que era o movimento chamado Movimento Atos 29. Por que Atos 29? Ele tinha a oportunidade de explicar. Mas tem gente que ou não tem vergonha de dizer que é cristão, ou esconde que é cristão, para não se comprometer com aquilo que ele faz no trabalho, na escola. Agora, Jesus não teve vergonha de se parecer com você. Ele não teve vergonha. A imagem dele na cruz não é a imagem de Deus, o Deus da glória. É a sua imagem. É a minha imagem na cruz. É a imagem de um pecador, de um condenado. Ele estava completamente nu para envergonhá-lo. Ele foi crucificado como um bandido, como um criminoso. Essa não é a imagem dele. Mas ele carregou a sua imagem para que você pudesse carregar a imagem dele. A sua imagem que ele carregou é uma imagem feia. Esse quadro é um quadro bonito, mas o quadro real é muito feio. Isaías 53 descreve esse quadro. Salmos 22 descreve esse quadro. É um quadro feio. Agora, a imagem dele é uma imagem muito bonita. Aí Jesus ele vai e desce no lugar mais baixo que você se encontra. E ele quer resgatar você. Ele diz, olha, eu quero colocar minha imagem em você. Às vezes tem pessoas que acham que desceram demais, baixo demais. Mas a graça de Deus é como a água. A água sempre vai para os lugares mais baixos. A água sempre alcança os lugares mais baixos. E normalmente ela é mais abundante nos lugares mais baixos, onde mais se necessita. E Jesus vai lá. Não importa se você esteja afundado em seus pecados, uma vida egoísta, vivendo só para você mesmo, só achando que você é o centro do mundo. O centro, a vida gira em torno de você. Uma vida egoísta, cheia de orgulho, ou de vício, de pecado, eu não sei. Mas não importa quão imerso você esteja nessa vida, você só tem que clamar, Senhor, salve-me. E Ele estende a mão e puxa você para fora desse lugar. E te dá um abraço tão gostoso. Um abraço tão carinhoso. Sabe aquele abraço que descansa? Você dá um abraço assim que tira o caminhão das suas costas. Aí ele fala assim, agora o que eu fiz por você, faça para os outros. Então, agora o cristão que carrega a imagem de Deus, a imagem de Cristo, como que ele vive? Ele olha para as pessoas com o olhar de Cristo. Ele fala para as pessoas as palavras de Cristo. Ele sorri para as pessoas com o sorriso de Cristo. E ele abraça as pessoas com os abraços de Cristo.
É você assim? Você já experimentou carregar em você a imagem de Cristo, você ser uma ponte, não um muro que divide, mas uma ponte que une pessoas diferentes? Será que você está disposto a abraçar todo mundo com os abraços de Cristo? Porque cabe todo mundo nesse abraço, ninguém fica de fora, ninguém é excluído. Todo aquele que vier a mim, Cristo disse, eu não lançarei fora. E Ele quer que a gente faça o mesmo, que a gente seja uma comunidade aberta, com os braços abertos para abraçar qualquer pessoa que se aproxima de nós. Então, com quem você se parece? Qual é a imagem que você carrega? Eu realmente oro para que você e eu possamos carregar a imagem de Cristo. O tempo vai fazer um estrago na nossa vida, não tem problema, a gente vai se desgastar de qualquer jeito. Mas por um amor que jamais se acaba, vale a pena se acabar por ele. Por um amor que jamais se acaba, vale a pena se acabar por ele. Se você permitir, vocês que são jovens, vocês acham que vocês vão ficar assim o resto da vida, né? Quando eu tinha a idade dos meus alunos, e às vezes eu falava isso na sala de aula, eu dizia assim, um dia vocês vão envelhecer. Minto, confundi aqui. Quando eu estava na idade dos meus alunos, eu vi os pastores vindo pregando, como eu estou pregando hoje, em semana de oração, lá no colégio, coisa assim, e eu sentado lá, com meus amigos lá do IASP, do nosso colégio interno lá em Campinas, eu olhava para aqueles pastores de 40 anos, achando que eles eram velhos. E eu dizia, eu nunca vou chegar nos 40. E eu já estou chegando no dobro dos 40. Então eu olho, gente, sem brincadeira, parece que foi ontem. Eu acordei com 72 anos de idade. A Bíblia tem a definição de tempo, né? Esse tempo nosso aqui é como a erva que seca, né? Ou a planta que nasce e morre no mesmo dia. É como a erva que seca e o vento leva e desaparece. Mas fora da Bíblia, a frase que mais expressa com perfeição a rapidez do tempo é uma frase dita por Julie Andrews. Você sabe quem foi Julie Andrews? Sabe? Qual foi o filme que ela fez? Sound of Music. The Sound of Music, a noviça rebelde. The Sound of Music. Ela ganhou um Oscar no aniversário de 50 anos desse filme. É um Oscar de Life Achievement. Sabe, aquele troféu pela obra de uma vida toda dela. Então, eles mostraram num grande telão uma cena dela cantando lá nas montanhas da Áustria. Ela era jovem, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma imagem de helicóptero, né? E ela cantando de braços abertos, assim, naquela idade maravilhosa da vida, e com toda a beleza, saúde, tudo. E aí eles travaram aquela imagem dela jovem e anunciaram. É com vocês, senhores e senhoras, Julie Andrews. Ela entrou, recebeu o Oscar, ela respirou fundo, olhou para o telão dela jovem, e ela voltou e disse o seguinte: I blinked and I'm here. Pisquei. Eu pisquei e cheguei aqui. Aquela jovem, né? Eu era aquela jovem, eu pisquei e hoje eu estou aqui. Para mim, é a frase que expressa com mais perfeição fora da Bíblia a rapidez do tempo. Então, queridos jovens, eu fui o que vocês são hoje e vocês vão ser o que eu sou hoje. Não, ontem eu fui o que vocês são hoje e amanhã vocês vão ser o que eu sou hoje. Chegar a 10 a pouco. É ótimo.
Então, irmãos, que imagem você vai refletir? Você sabe que um jovem, quando fala de Deus, ele impacta mais do que quando um adulto, um velho, como eu falo de Deus. Na realidade é o seguinte, vocês são jovens, por isso, pastor, a gente tem que trazer os jovens para a igreja. Temos que trazer, porque o jovem, se ele não fizer nada, mas só o fato de estar na igreja é um grande testemunho. Porque se uma pessoa chega, um visitante chega na igreja e vê jovens, essa igreja está viva. Então, e ele fica. Se ele chega num lugar que não tem jovens, essa igreja está morrendo. Nós compramos uma igreja lá na Flórida, uma igreja presbiteriana de velhinhas, de cabelo branco, que não tinha mais jovens. Morreu. Agora tem um camarada chamado, o último nome dele é Dudley, acho que não sei se é Robert Dudley. Ele escreveu, foi a maior pesquisa da igreja adventista, porque os jovens saem da igreja. Isso foi lá, acho que na década de 80, começou, por aí. Ele começou essa pesquisa desde os anos 70. Mas naquela época ele dizia que havia mais de 1000 igrejas americanas, a igreja americana que não tinha ninguém abaixo de 43 anos. Naquela época, a igreja está envelhecendo. E no Brasil foi feita uma pesquisa em 2015, está acontecendo a mesma coisa. No sul do país, que tem menos filhos, a igreja está ficando mais velha. Então, à medida que vai subindo até o norte tem a igreja mais jovem, porque tem muitos filhos, e à medida que vai indo para o sul, cada vez a igreja mais velha. Então é o seguinte, jovens, o tempo vai deteriorar vocês, de um jeito ou de outro. Mas se vocês entregarem hoje a sua vida, a sua juventude para Deus, o tempo vai ser um artista na mão de Deus. O tempo vai burilar vocês de tal forma que vocês vão ser pessoas encantadoras a respeito da idade. Vocês vão transmitir o amor de Deus, a expressão de Deus, vocês vão refletir a Jesus Cristo a respeito da idade. Então, que todos nós possamos ter esse brilho da glória, assim como Jesus brilhava a glória de Deus, que nós possamos brilhar a glória de Jesus em nossa vida. É por isso que nós vamos cantar esse último hino como uma oração, ok? Então vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino. Não é fácil em meio à escuridão, ainda mais
Senhor não tem vergonha de se parecer conosco, de se parecer como um homem. O Senhor veio construir uma ponte que nos liga ao céu, onde podemos contemplar a Deus, o teu rosto de glória. O Senhor transpôs esse abismo, nos dando o privilégio de nos parecermos contigo. O Senhor veio se parecendo com o homem, para que o homem se parecesse com Deus. E nós agradecemos por esse privilégio incomensurável de poder carregar em nós o rosto de Cristo. No nome de quem tudo pedimos e agradecemos. Amém.